Já estamos aqui em pleno vapor, iniciando o nosso ano letivo de 2022 com aulas presenciais 100%, né? E também com as nossas provas. Nossa primeira prova de geografia, que é no próximo dia 29, terça-feira, nós iremos realizar a famosa avaliação semanal. E como você já sabe, eu sempre faço minhas revisões, meus videoaulas de revisão. Eu faço revisão para a prova semanal e para o simulado. A avaliação flexível são as atividades que a gente desenvolve em sala. Diante disso, eu começo a trabalhar os conteúdos. Então, o que foi que a gente trabalhou em sala de aula para que eu possa realizar minha prova? Primeiro, lembrar que a prova são 10 questões objetivas, onde vocês irão procurar a alternativa que seja condizente com o que está lá perguntado. Seja um gráfico, uma tabela, um texto, uma charge e tudo que possa vir para vocês acertarem. Então, nós abordamos nessas semanas, 2 semanas primeiras de aula, nós abordamos a questão da indústria dentro de um contexto geral. E depois vamos, claro, chegar à indústria brasileira. Então, nós falamos sobre o capitalismo comercial, Portugal e Espanha, o capitalismo industrial, a Inglaterra, o capitalismo financeiro, os Estados Unidos, e o capitalismo tecnológico, o Japão. Bom, mas o nosso foco maior foi indústria. Então, o que é indústria? É o ato de transformar, de modificar. Lembrar que essa transformação, esse impacto industrial sobre o nosso planeta tem causado alguns impactos também ambientais e sociais, como, por exemplo, crescimento das cidades e, por sua vez, a favelização. Crescimento industrial e favelização. Assim, a primeira revolução industrial, ela inicia lá na Inglaterra. Então, quem é o pioneiro da primeira revolução industrial? A Inglaterra, que a gente falou. E o que é que essa Inglaterra vai trabalhar? O setor têxtil. A Inglaterra vai trabalhar o setor têxtil. E qual é a fonte de energia da primeira revolução? É só lembrar, o carvão mineral. Carvão mineral, setor têxtil, Inglaterra, primeira revolução industrial. Nesse sentido, da fonte de energia do setor têxtil, lembrar que é uma mão de obra abundante e pouco qualificada. O setor industrial da primeira revolução exige uma mão de obra abundante e pouco qualificada. Então eles trabalhavam até 16 horas por dia, não tinha direito a férias, não tinha salário, não tinha final de semana remunerado. Então era uma escravidão da máquina sobre, não é assim? Bom, nesse sentido ainda, da primeira revolução, que ela inicia na Inglaterra, né, que é o estopim, mas ela se expande para outras regiões. E aí, essa primeira revolução vai criar suporte para que tenhamos a segunda revolução industrial. E a segunda revolução industrial, ela sai do âmbito da Europa e chega até a América, especificamente dos Estados Unidos. E quando é que eu sei, num texto que eu estou diante da segunda revolução? E aí eu falei, o automóvel, o petróleo como fonte de energia, uma mão de obra um pouco mais qualificada, produção em série, estoque. Lembra que eu falei? O que é produção em série? Faz muito, acumula e depois vai vender. Então, a revolução segunda revolução se caracteriza pelo automóvel, pelo petróleo como fonte de energia, uma mão de obra um pouco mais qualificada e, claro, pelo automóvel como sendo. E os Estados Unidos é o representante da segunda revolução. A terceira revolução, ela sai do âmbito da Europa, dos Estados Unidos e vai até o Japão. É a revolução da robótica, da cibernética, dos investimentos nas telecomunicações, os investimentos tecnológicos. Lembrar que esta revolução tem como fonte de energia a nuclear. Outra dica importante, que os países periféricos, os países emergentes, a exemplo do Brasil, eles não promovem a revolução, eles apenas incorporam as revoluções. E aí, você tem que lembrar, o setor têxtil é primeira revolução, o automóvel, segunda revolução, e a robótica, cibernética e informática, terceira revolução. A indústria, no sentido geral, ela vai reduzir mão de obra no campo,
Olha, a indústria, no sentido geral, ela vai reduzir mão de obra no campo. E por que que a indústria vai reduzir mão de obra no campo? É simples. Porque quem vai chegar para trabalhar no campo é a máquina. Então, as máquinas chegam e os homens são jogados fora. Esses homens irão morar na periferia das cidades, promovendo a favelização. A indústria promove. Esse mundo que nós estamos vivendo é o mundo do crescimento industrial e da favelização. Porque uma parte enriquece e uma grande maioria empobrece e vai fazer criar. Então, o campo é rico, mas o povo passa fome. É o paradoxo. Por quê? Porque este campo é mecanizado, não esqueçam. E aí a gente tem que lembrar, quem foi o pioneiro da primeira revolução? A Inglaterra. Quem foi o pioneiro da segunda revolução? Os Estados Unidos. Quem foi o pioneiro da terceira revolução? Japão. Então, pioneiro da primeira, Inglaterra, segundo, Estados Unidos, terceiro, Japão. E o capitalismo comercial, Portugal e Espanha. E para fechar nossa revisão, lembrar, indústria, nós estamos vivendo esse mundo moderno contemporâneo, é o mundo da indústria e, paradoxalmente, da favelização. Então, galera, essas são as dicas do professor Batata para a prova da próxima terça-feira. Aqueles que não estão inscritos, inscrevam no canal. Ao assistir o vídeo, dão aquele gostei para incentivar a nossa produção. E outra coisa, vamos agora assistir um bonzinho, um filmezinho bem curtinho a respeito das indústrias. Valeu, galera! Section 5, speed her up, 4-1. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman.
Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on.